Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha só, irmãos, vamos estar aqui dando continuidade a este assunto maravilhoso, né? Onde vamos estar falando sobre a obediência ao Senhor. Nós precisamos da obediência ao Senhor. Agora, essa obediência, irmãos, ela não tem que ser só diretamente para Deus. Nós precisamos também apresentar diante da humanidade. E um ponto importante de se saber, irmãos, é que nós temos que ser obedientes às autoridades, como diz em Efésios capítulo 6, versículo 5, vós, servos, obedeceis aos vossos senhores segundo a carne, com temor e com tremor, na necessidade, né? Na sinceridade de vosso coração, como Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Colossenses também, o apóstolo Paulo, ele também expressa dizendo, vós, servos, obedeceis em todos aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, mas como guardando aos homens, né? Como agradar aos homens, mas simplesmente de coração. Não é só como agradar aos homens, não, mas é de coração, temendo a Deus, E tudo quanto fizeres, fazeis de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que a recompensa do Senhor, o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, é que está servindo, não é a qualquer pessoa, é a Cristo. Mas quem fizer agravo, receba agravo. Quem fizer, pois não há a acepção de pessoas. Colossenses, eles falam essa expressão maravilhosa, Paulo citando aos Colossenses, né? No capítulo 3, versículo 23, 22, aí o 23 ao 25, onde ele expressa grandemente, dizendo como ao Senhor. Ele vai dizer, vós, vossos senhores, segundo a carne. Tem que haver obediência, louvado seja o nome do Senhor. Aí sem falar que Pedro, no capítulo 2, que nós estamos baseados no capítulo 1, Pedro capítulo 2, da primeira carta de Pedro, versículo 13, diz, sujeitai, pois, a toda a ordenança humana, por amor ao Senhor. Irmãos, às vezes a gente encontra cada funcionário que, pelo amor de Deus, viu? Quando a gente vira as costas, o funcionário começa a se relaxar, eu encontro cada pessoa, eu digo, meus irmãos, meus amigos, faça. Quando a pessoa não é crente, eu digo, olha, faça como que fosse para você. Porque você não queria que alguém lhe tratasse dessa forma. Então, tanto faz na presença do Senhor, como fora do Senhor. Obedeça. E quando é a crente, irmãos, eu digo, irmãos, olha, escute, vocês agora são servos de Deus. Eles não tem mais que estar se escondendo, nem fazendo as coisas por fazer. Tem que honrar, porque o nome do Senhor é quem vai estar sendo glorificado. Aí eu me lembro da história de um certo pregador, um certo homem de Deus, que ele saía pregando, se não me foge a memória, era o Wesley. Ele saía pregando, irmãos, nas fazendas, e um dia um homem quis matá-lo, e ele foi e chamou assim, chamou ele, o patrão, e disse, olha, eu quero que você pare com essas pregações aqui dentro. E ele disse também, porque você está interrompendo os meus escravos trabalhar. E ele disse, olha, me diga uma coisa, depois que eu comecei a pregar para os seus escravos, mas nunca nenhum fugiu. Depois que eu comecei a pregar para os seus escravos, eles ficaram mais obedientes, mas nunca foram para o tronco. Depois que eu comecei a pregar para os seus escravos, eles começaram a produzir. Aquele homem meditou, irmãos, porque era verdade. Ele passava uma hora ali ensinando a eles, mas em compensação, aqueles homens produziam, aqueles homens deixaram de ser espancados, porque eles faziam como que fosse para o Senhor. Aprenderam com o servo de Deus que precisava fazer como que fosse para o Senhor. Então não fique atemorizado, viu? Se eles são maus, faça a sua parte como servo obediente a Deus. Deus tem visto a sua obra e Ele vai lhe recompensar grandemente, como diz em Tiago, no capítulo número 5, versículo 4, eis que o salário dos trabalhadores que ceifam as vossas terras e que por vós foi diminuído, clamam. Os clamores dos que ceifam entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos. Olha só, que coisa tremenda. Tiago, ele dizendo, olha, se preocupe não, porque a sua oração
Se ele está te maltratando, não vai contra ele não, porque a sua oração vá diretamente a Deus, que Deus está ouvindo e vai recompensar, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que eu quero dizer para você hoje, ser obediente, né? Ser obediente. Então não só ser obediente ao Senhor, mas ser obediente também aos seus senhores, aos seus patrões, aos seus encarregados, viu, irmãos? Ser obediente ao seu patrão na sua empresa, ser obediente, é importante ser obediente, para que a glória de Cristo resplandeça sobre você, amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade no próximo vídeo, em nome de Jesus. Fique aí ligado, vai ouvindo um atrás do outro, que você vai ver que Deus tem uma palavra grandemente para você. Amém? Glória a Deus.